Elas voltam daqui a pouco dentro dessa edição do CNN Prime Time, porque a gente ainda tem o analista de política Caio Junqueira aqui no estúdio, que nos faz olhar para frente e nos conta que dentro do PT já existe uma discussão sobre qual será a linha política de gastos num eventual quarto mandato do presidente Lula. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui novamente. Márcio, tem uma, como sempre, né? Tem uma disputa dentro do PT em torno dessa agenda, né? Qual deve ser a agenda econômica, né? Em um eventual Lula 4. O que eu consegui captar, né? Que tem uma ala de economistas que estão no governo, tem na liderança ali o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que tenta impor a uma velha guarda, chamada velha guarda do partido, representada pelo ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, uma linha mais liberal, com foco no controle dos gastos obrigatórios, na estabilização da relação dívida-PIB, na migração de um déficit que é hoje de 2% do PIB para um déficit zero. Tudo isso, segundo ele, sem que haja necessariamente uma redução do tamanho do Estado. Ótimo, está aí a fórmula, mas como chegar a isso? Essa mensagem tem sido passada por eles, inclusive em conversas aqui com integrantes, agentes de mercado, agentes econômicos, Faria Lima, que têm questionado como fazer isso, né? Porque é apresentado, ó, a gente quer isso aqui, mas como esse plano seria executado, quais medidas concretas seriam aplicadas para que esses objetivos sejam atingidos. Então, não tem uma clareza ainda, até do próprio grupo, da própria ala, como chegar a isso, né? Como chegar a esses objetivos. Mas tem falado, sim, sobre esse ajuste fiscal. O principal ponto que eu captei é o ritmo de ajuste, né? Como que esse ajuste seria feito, né? Quando questionados, esses petistas, eles dizem realismo e gradualismo, né? Que a diferença das propostas deles para a direita, para as propostas econômicas da direita, é justamente o ritmo que esse ajuste seria aplicado. Que eles não querem reduzir o tamanho do Estado, mas controlar os gastos obrigatórios para que o Estado sobre caixa, para que o Estado seja impulsionador do desenvolvimento. Eles garantem que não haverá corte de gastos sociais, a direita tem mais ou menos ventilado isso com certa timidez, mas defendem, esses petistas, uma contenção do ritmo de crescimento dessas despesas para que os programas sociais caibam dentro da expansão dos investimentos. Seria feito a partir de algumas alternativas que remontam a algumas propostas que já foram tentadas ser implementadas durante o Lula 3, mas nunca foram colocadas em prática, porque a política barrou, seja Palácio do Planalto, seja Congresso Nacional. Por exemplo, mudanças em critérios de elegibilidade de programas sociais. Por exemplo, mudanças nos próprios valores dos benefícios pagos em alguns deles. Estou colocando aqui algumas ideias gerais que eu tenho captado. Tem esse debate dentro do PT, agora é importante, Márcio. Uma coisa é uma discussão dentro do partido. Outra coisa é que essa discussão gere uma formulação para um programa de governo. E ainda que vire uma formulação para o programa de governo, a implementação e a execução são outros 500, né? Esse governo ele pegou uma relação de dívida PIB mais ou menos 71, 72, 4 anos ela já passa de 80%, então todos os economistas, assim, de alguma maneira, e do próprio governo, acham que é inviável prolongar isso, que é preciso de alguma maneira brecar, né? O que eu acho salutar é que tem esse debate dentro do PT, mas tem bastante contestação também. E a palavra final no PT sempre é, obviamente, do presidente Lula. É que o break só vem ano que vem, depois da eleição. Exatamente. E a conta está aumentando, né? Ainda mais nesse ano, né? Não, e o break necessariamente terá que vir. Sim, exatamente. Terá que vir. Exatamente. Tem uma conta muito boa, interessante, do Mauro Mendes, que ele coloca 33 medidas econômicas neste ano a um custo fiscal de 230 bilhões de reais, né? E são medidas, obviamente, que têm um impacto eleitoral, não estou falando que elas não sejam necessárias, sim. Mas talvez seja das primeiras grandes agendas para o Brasil, para o novo presidente, seja ele quem for enfrentar, vai ser justamente fazer esse ajuste nas contas. E nem estamos falando também que, se fosse outro governo neste momento, não estaria fazendo os mesmos programas com vista à eleição. Não, 2022 teve bastante também, o presidente era o Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas o certo é que sempre no primeiro ano depois da eleição, você tem que tomar obrigatoriamente esse tipo de medida, né? Sim, exatamente, Márcio. Muito obrigado, Caio Junqueira, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time.